Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Empreender em casa. Seu lar, seu negócio. Ter uma empresa em casa, como tudo na vida, tem prós e contras. Mas, para algumas pessoas, as vantagens de se trabalhar na própria residência se sobrepõem aos riscos e dúvidas. O fato é que, para quem deseja ter uma empresa no conforto do lar, opções não faltam. Tem muita gente que só precisa de um empurrãozinho para aliar o perfil empreendedor com uma boa e criativa ideia de negócio. Mas atenção, hein? O sucesso de uma empresa não depende apenas disso. E é por isso que o episódio de hoje vai mostrar tudo o que você precisa saber antes de empreender em casa. Eu sou Camila Campos e garanto para você, hein? O episódio está imperdível. Se liga! Que negócio é esse, Sebrae? Pois é, minha gente, estamos novamente aí com Laurana Viana, analista do Sebrae Minas, que vai contar muito pra gente sobre esta realidade de empreender em casa. E já tenho uma certeza, Laurana, muita gente vai se identificar nesse nosso bate-papo, porque o assunto dá pano pra manga, não é mesmo? Obrigada, viu, por sua presença. É muito bom ter você de volta aqui no podcast do Sebrae Minas. Olá, Camila! É um prazer estar aqui com vocês novamente e para falar de um assunto tão interessante quanto é empreender, né? Ter ideias criativas e colocá-las em prática em casa. Laurana, antes de mais nada, gente, é importante lembrar que é diferente, né? Quem tem carteira assinada com todos os benefícios trabalhistas assegurados e faz home office de um empreendedor que trabalha por conta própria e não tem um salário fixo garantido ao final do mês. Laurana, pensando nesse empreendedor, é possível aliar empresa e casa em um mesmo lugar ou esta dobradinha, esse 2 em 1 é missão praticamente impossível? Olha, Camila, é sim plenamente possível aliar um trabalho que você faz ali para ter a sua renda, inclusive para manter sua família em casa. Só que a gente precisa ter alguns cuidados em relação a isso, né? Principalmente em relação ao horário de trabalho. Eu tenho um irmão que empreende em casa e conversando com ele eu falei assim, nossa, mas como que você faz, né? Essa disciplina que você tem para empreender, fazer as suas entregas em casa. E uma dica super interessante que ele me deu e que eu trago aqui para repassar para esses empreendedores. Não trabalhe por horário, trabalhe por resultados. Isso faz uma grande diferença quando você está em casa. Porque quando a gente está em casa, a gente tende a ter muitas distrações, não é verdade? Então, é uma campainha que toca, é um cachorro que late, é uma criança que está ali ao redor. E se você quiser trabalhar no mesmo horário fixo que você trabalha dentro de uma empresa, normalmente não vai funcionar. Eu vou trabalhar de 8 às 18. Dificilmente você vai conseguir cumprir esse cronograma. Então, fica mais fácil você estabelecer metas, resultados que você precisa entregar naquele dia. Então, se você trabalha com programação, que é o caso do meu irmão. Então, o que ele faz? Ele define quais são as entregas que ele tem que fazer naquele dia e não interessa se ele vai trabalhar 8, 18 ou 5 horas para fazer essa entrega. Ele tem ali a meta no final do dia do que ele precisa entregar. Trabalhando dessa forma, fica mais fácil de você conseguir separar o tempo que você precisa se dedicar a essa atividade. Assim como o trânsito congestionado que tem o horário de pico, na casa também tem aqueles horários de pico, por exemplo, para quem tem criança pequena, o horário do almoço não vai dar para trabalhar e dar comida para a criança, para um neném, por exemplo. Ou na hora da amamentação, ou aquela pessoa que tem um marido que chega para almoçar exatamente naquela hora e é o único momento que o casal tem para conversar, se é possível uma convivência para quem tem um empreendimento em casa. É por aí? É por aí, Camila. E olha que interessante. O comportamento de quem empreende em casa também vem mudando um pouquinho no seguinte sentido. Muitas vezes ele trabalha até mais tarde, porque o período da noite, por exemplo, para quem tem criança, é um período mais tranquilo para conseguir desenvolver, dependendo da atividade que a pessoa faça. E aí no outro dia ela acorda um pouco mais tarde, durante o dia ela está se dedicando àquelas tarefas de casa, né? Tanto o homem quanto a mulher está se dedicando àquilo que ele precisa fazer dentro de casa, dentro da família, e às vezes ele pega aquele período da tarde e da noite, que costuma ser um pouco mais tranquilo, para se dedicar à atividade. Lógico que isso muda de grupo familiar para grupo familiar, mas você pode sim identificar tempos, né, dentro da sua rotina, em que você consiga fazer o seu trabalho e se dedicar, por mais que não seja naquele horário tradicional de trabalho, assim. Então, pegar um trânsito mais livre é criatividade na certa, mais resultado para a empresa. Exatamente. Que tipo de atividades tem mais esta
cara, né, do ganha-pão dentro de casa, Laurana? Ou seja, quais são as atividades que podem se tornar oportunidades para quem procura empreender nesse espaço doméstico? Olha, Camila, isso é um ponto crucial para a pessoa pensar e é um ponto crucial que vai levá-la a tomar a decisão de fato de empreender em casa ou não. Por quê? Tem algumas atividades que até pela própria legislação você não pode fazer em casa. Por exemplo, se você vai abrir uma grande indústria, você não consegue fazer isso dentro de casa. Você tem equipamento, você tem um gasto de energia, você tem barulho, e isso dentro de casa vai ser impossível. Mas, olhando pelo ponto de vista da indústria, a gente tem um contraponto. Eu lembro que quando eu estive aqui no primeiro podcast, a gente falou de quem fabricava chocolate, bombom. Essa pessoa, ela pode sim empreender em casa, desde que ela atenda ali a legislação sanitária. Ela consegue desenvolver em casa, é uma indústria, mas é uma indústria em pequena escala, que precisa de menos equipamentos, que não gera tanto ruído. Depende muito do tamanho da ideia, do tamanho do negócio, para decidir se você empreende em casa ou não. Além disso, seguindo essa linha de raciocínio, né, do que é mais fácil ter em casa como atividade empresarial, a gente tem a maior parte das atividades de prestação de serviço, tá? Algumas de comércio, principalmente se for comércio eletrônico, onde você está vendendo pela internet ou pelo aplicativo, e você precisa, às vezes, ter só um pequeno estoque, ou às vezes nem tem estoque, porque você só compra de um lugar e repassa para quem está comprando de você. Então, também é possível desenvolver essa ocupação em casa, e a legislação evoluiu muito nesse sentido, para facilitar esses empreendimentos em casa. E algumas atividades de fabricação também de menor escala, que não vai gerar, como eu disse, né, lembrando, tanto ruído, tanta movimentação, tanto gasto ali no seu local de trabalho. Empreender em casa, então, é só para pequenos negócios? Já que você lembrou muito bem aí do primeiro episódio, que é possível empreender gastando pouco? Eu não diria que é só para pequenos negócios. Tem grandes negócios em que a maior parte da execução da atividade é feita em casa. Mas aí está muito ligado à prestação de serviço. Porque o comércio e a indústria, quanto maior for, maior é o espaço físico que ele precisa para desenvolver sua atividade. E aí inviabiliza você trabalhar em casa, né? Agora, Laurana, quais são as vantagens mesmo, reais, e os cuidados para quem pretende empreender em casa? Olha que legal, uma das grandes vantagens que todo mundo vê em empreender em casa é qualidade de vida, né? E aí a pessoa acha assim, nossa, eu vou estar trabalhando de casa, eu posso acordar mais tarde, eu posso fazer o horário que eu quiser, mas ao mesmo tempo, isso requer uma disciplina, como eu disse, para que você consiga fazer as entregas em meio a tantas distrações que, por vezes, no escritório você não tem e dentro do seu núcleo familiar acaba acontecendo. Quando você está dentro de um espaço empresarial, você pode se trancar numa sala, não ver ninguém e se dedicar ao trabalho. Em casa é mais difícil. Então, essa disciplina, não diria que é uma desvantagem, mas é um cuidado que esses empreendedores e essas empreendedoras precisam desenvolver. E quando a gente fala do ponto de vista da qualidade de vida, sim, você tem uma flexibilidade maior no seu horário de trabalho, como eu disse, porque você vai trabalhar por entregas muitas vezes e não por um horário fixo. Mas, ao mesmo tempo, essa qualidade de vida não quer dizer que você vai trabalhar menos. Às vezes você vai trabalhar até mais. Então é preciso saber dosar a água e o fubá, como a gente diz aqui em Minas, né? Então ter esse equilíbrio entre o seu espaço familiar, as suas atividades familiares e as atividades que você precisa desenvolver na empresa requer muita disciplina. Exatamente, porque muitas vezes essas distrações que você classifica como distrações podem ser demandas mesmo de uma família. Voltando ao exemplo para quem tem filhos pequenos. Se você não tem uma, entre aspas, uma babá, uma assistente para olhar suas crianças no momento em que você tenha o cliente te demandando, como fazer as duas funções? Exatamente. E a gente costuma muito falar disso, Camila, em relação às empreendedoras, né? As mulheres, mães. Mas isso também acontece com os pais e a gente precisa lembrar disso, né? Cada vez mais presentes e participantes das tarefas também envolvendo filhos, né? Isso, e a gente tem os pais solteiros, que a gente não pode esquecer também, né? Então a nossa sociedade tem vivido uma revolução familiar, né? Do que é o papel de cada um dentro da família, isso é excelente, a gente tem que aplaudir essas mudanças e a gente tem que pensar que quando a gente fala de como atender essas necessidades familiares e ao mesmo tempo se dedicar ao trabalho, isso acontece tanto com o homem quanto com a mulher, né? Com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio, porque às vezes você tem um grupo familiar em que mora o tio, né? Que é o irmão da mãe ou do pai solteiro que também está trabalhando. Então, assim, quando você tem uma criança, Camila, a gente precisa desenvolver algumas técnicas e a gente resgata lá da psicologia, né? Para poder conseguir desenvolver esse trabalho muito bem. Então, se você está numa reunião, você não tem um ajudante, uma técnica que a gente costuma
usar, coloca a criança do seu lado, num cantinho ali, dê alguns desenhos, dê algumas canetinhas, algum joguinho e seja sincero. Hoje em dia todo mundo está vivendo uma época de home office. Então, seja sincero com quem você está fazendo uma reunião, por exemplo, né? Olha, a gente está numa reunião e tal, já peço desculpas de antecedência, eu estou com meu filho aqui do lado. Pode ser que ele faça algum ruído, mas vamos continuar com a reunião. Então, se você foi sincero e já colocou isso desde o início, as pessoas vão entender e vão se adaptar. Hoje a gente precisa se adaptar a essa realidade, sabe? Palavra-chave é adaptação. A adaptação. Laurana, e me veio aqui uma questão à mente. Muitas vezes a empresa dentro de casa é vista como uma solução, né? Uma saída para quem perdeu o emprego, porque a pessoa acaba transformando o que chega na vida dela como problema em oportunidade. Mas hoje em dia, qual que é o perfil dessas pessoas que empreendem em casa? Hoje a gente tem vários perfis, a gente não tem um único perfil de quem está empreendendo em casa, não. Então vamos pensar aí, ó. Primeiro tem, como eu falei, aquelas pessoas que estão buscando uma qualidade de vida melhor e muito buscando uma flexibilidade no horário de trabalho, né, de dedicação ao trabalho. Tem um perfil de pessoas aventureiras mesmo, principalmente esses jovens com uma pegada mais tecnológica, mais criativa. Eles querem fazer isso em casa, eles não estão mais presos a um espaço físico, a um horário de trabalho. Então tem essa questão do querer, do desejo de empreender em casa por conta própria, sem ter um chefe me falando o que fazer. Então, tem esse perfil também e muito aí puxado por um público mais jovem, muitas vezes. E a gente também tem aqueles que estão empreendendo por necessidade e não podem fazer grandes investimentos. Então, principalmente hoje, a gente sabe que a nossa situação econômica não é tão favorável assim, a gente tem um grande número de desempregados e uma alternativa para esses desempregados que não conseguem voltar para o mercado formal de trabalho, aquele com carteira assinada que você citou lá no início, é empreender. E muitas vezes vai empreender em casa, porque, como a gente já falou, isso às vezes traz um custo de investimento menor do que você ir para a rua, né? Eu digo ir para a rua, para uma loja ou para um espaço físico onde você tem que pagar aluguel, tem uma série de custos fixos, que em casa tende a ser menor, mas também requer o cuidado de saber separar direitinho. Agora, para ter um negócio dentro de casa, o empreendedor também precisa se formalizar? E o que ele pode ganhar com isso? Olha, essa pergunta de se formalizar, ela sempre surge em todas as nossas conversas, né? Todo empreendedor e empreendedora pergunta assim, mas eu preciso me formalizar? Sim, você precisa se formalizar quando a sua ideia já criou um certo corpo e você vê que ali você vai ter um retorno financeiro favorável. Não adianta formalizar uma atividade que não vai ter futuro, não é mesmo? Então, se você começou a testar aquela ideia, deu certinho, você vê que tem um futuro ali, então formalize-se. O fato de você se formalizar e ter um CNPJ te traz uma série de vantagens. É vantagem no mercado financeiro, porque normalmente as taxas e até os valores para uma empresa são melhores do que para uma pessoa física, né? Essa vantagem em relação às finanças, né? A crédito, a empréstimo. Não só isso, mas em relação ao uso de produtos e serviços do sistema financeiro. Cartão de crédito, boleto bancário, que é uma ótima alternativa também para você receber dos seus clientes, enfim. Além disso, você tem aí a permissão para, de fato, atuar dentro da legislação, né? Então, o informal, ele às vezes perde grandes negócios porque ele não consegue emitir uma nota fiscal se a pessoa pedir, ele não consegue dar garantia do produto porque ele comprou como pessoa física, vai vender como pessoa física e não como pessoa jurídica, enfim. Então, a formalização, a gente tem que entender ela não como uma burocracia, Camila, e hoje a nossa lei avançou muito nesse sentido, a gente tem formas muito simples e cada vez mais simples de se formalizar a empresa, tá? Mas a gente precisa ter atenção, porque ter um CNPJ, estar dentro da lei, garante sim bons negócios para o futuro dessa ideia. E a lei permite abrir qualquer tipo de negócio em casa, Laurana? Ela permite alguns tipos de negócio, não todos. Quanto maior a demanda, maior o tamanho dessa empresa, mais difícil vai ser manter ela em casa. Como a gente já falou aqui, das indústrias, por exemplo, de grande porte, né? Não dá para você montar uma indústria em casa, por mais que a sua casa seja grande. E a lei também, a gente fala muito da lei do que a prefeitura permite dentro da sua casa, mas a gente tem que lembrar que cada vez mais os nossos grupos familiares estão morando em apartamentos dentro de condomínios. E aí a gente tem uma legislação própria do condomínio. Então, por mais que a prefeitura fale assim, não, você pode empreender em casa, mas a regra do seu condomínio não permite.
Então, olha só, além de ficar de olho na legislação lá fora, do seu município, do seu estado... Essa lei maior. Exatamente, essa lei maior, você também precisa estar atento não às legislações, mas às regras que regem o lugar onde você mora, onde você reside. E já que estamos falando sobre legislação, o Sebrae Minas disponibiliza gratuitamente o checklist para abrir uma empresa, uma cartilha com uma lista de pontos essenciais a serem verificados antes de iniciar um negócio. Baixe agora no site sebrae.mg e confira como está o processo de abertura e regularização do seu negócio. Não vai dar mole, né? Para o azar. Laurana, agora sobre ambiente. Como transformar um ambiente tão aconchegante, né? Como é a casa da gente, o melhor lugar do mundo, eu acredito, num ambiente de trabalho? Camila, essa é uma dificuldade que mesmo a gente que trabalha em home office, tem carteira assinada, também vive, não é só empreendedor, não. Então a gente precisa pensar o seguinte, aonde você vai precisar desenvolver essa atividade? Porque pensa comigo, quem está fazendo uma fabricação de chocolate, como a gente já falou, vai precisar da cozinha. Mas quem está numa prestação de serviço vai precisar usar um lugar ali com um computador, um telefone, algo nesse sentido. São espaços diferentes e a gente tem que ter cuidados diferentes com esses espaços, né? Quando a gente fala do setor de alimentação, a gente precisa ter muito cuidado, porque você precisa, pela legislação sanitária, ter os seus equipamentos, né, os seus utensílios da cozinha doméstica separados do que você usa para essa atividade. Então, você precisa ter um cuidado de separar a sua cozinha em dois espaços, digamos assim. É possível fazer isso na sua casa? Você tem 2 cozinhas ou você tem uma só? Como que você vai fazer isso? Então, até isso a gente precisa pensar na hora que vai decidir empreender em casa. Quando a gente está falando de uma atividade mais administrativa, né? Vamos supor que você tem ali uma prestação de serviço, vai precisar de um computador, ou um comércio mesmo, vai precisar do computador e telefone. É importante você dedicar um espaço um pouco mais silencioso, com visual mais adequado, porque hoje em dia você faz reuniões online o tempo inteiro, né? Então é legal, até para passar uma imagem profissional da sua empresa, por mais que esteja em casa, é uma empresa, é ter um ambiente bem pensado para isso. Não precisa de grandes investimentos, precisa só de você pensar com carinho e com cuidado em como você está passando a imagem desse espaço. E óbvio, a gente sabe, como a gente já falou aqui, que há interferências quando a gente está em casa, das situações familiares, nas relações de trabalho. Mas fazer os acordos com a sua família também é muito importante. Então, por exemplo, se o marido está utilizando aquele espaço naquele momento, a esposa pode cuidar da criança. Depois inverte-se, a esposa está trabalhando e o marido cuida do filho. Então, fazer esses acordos entre a família é essencial para que você consiga desempenhar bem o seu trabalho. Laurana, e quais são as despesas que eu devo contabilizar para adaptar o ambiente residencial a um ambiente de trabalho? Bom, pensando nisso, a gente já tem alguns recursos em casa que a gente pode já usar para o trabalho. Hoje em dia, quase todo mundo tem um celular ou um computador, então ali você já tem uma microestrutura para levar essa atividade adiante. Agora, por exemplo, se você vai ter uma pequena indústria, um pequeno comércio dentro de casa, aí você precisa pensar, se você vai trabalhar com comércio eletrônico e você vai comprar produtos e estocar na sua casa, você precisa ter um lugar para armazenar muito bem esses produtos. A mesma coisa se você está industrializando algo. Então, assim, você precisa, num primeiro momento, Camila, pensar no que você tem de necessidade, o que é necessário para você desempenhar essa atividade. Liste o mínimo. É um computador, um telefone, um fogão a mais, uma geladeira a mais, uma estante para guardar os produtos, o que você precisa. E aí você pode fazer adaptações do que você já tem, olha aí você diminuindo o custo de investimento, ou se for necessário realmente comprar algumas coisas para transformar esse lar, né, uma parte desse lar numa empresa realmente. Agora vamos falar sobre comportamento, Laurana. Muita gente deve estar aí pensando que ser chefe de si deve ser uma maravilha. Mas, na prática, o empreendedor pode abrir margem para regalias no cumprimento das atividades? Eu pergunto sobre regalias porque até agora há pouco você falava sobre tomar cuidados para não trabalhar 24 horas em casa, porque quem trabalha em casa não quer dizer que trabalha menos, não é isso? É isso mesmo. A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, porque
Concordo, ser seu próprio chefe é uma maravilha, gente. Mas, ao mesmo tempo, vou resgatar aqui a fala do tio Ben lá do Homem-Aranha. Quem tá me ouvindo deve lembrar de uma célebre frase que ele fala pro Peter, que é assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí, você ser chefe de si mesmo é um poder enorme, mas traz muitas responsabilidades, né? Quando você tá trabalhando, você tem o seu salário garantido, todos os seus benefícios garantidos, às vezes até não faz todas as entregas que precisa, mas no final do mês, seu benefício está lá direitinho. Quando você é empreendedor ou empreendedora, a regra muda. Se você não entrega o que precisa entregar, seu cliente não vai te pagar. E aí? Se você não recebeu o que precisa para tocar o seu negócio e para manter sua família, como você vai fazer? Então, assim, pense que quando você está empreendendo, seja em casa ou não, mas aqui no contexto que a gente está falando em casa, você precisa sim ter um checklist das suas tarefas, sabe? Das suas entregas, de quem você precisa atender, né? Porque se você não tem os apoios que um escritório formal te dá, você tem que criar esses apoios dentro de casa. Então, é uma agenda, né? Hoje até não precisa ser uma agenda física, mas uma agenda virtual, né? Alguns lembretes que você consiga colocar para te alertar dos seus prazos de entrega. E o ponto essencial é não trabalhar nem mais, nem menos do que você precisa para fazer essas entregas com qualidade, com excelência. Tome cuidado também para que, empreendendo em casa, você não fique maluco ou maluca e trabalhe, como a gente falou, 24 horas. Isso também não é saudável e você, para levar o seu negócio adiante, precisa cuidar da sua saúde. E falando em dinheiro, Laurana, mesmo tendo um negócio em casa, o empreendedor vai continuar precisando do contador, até mesmo para evitar, né, misturar dinheiro pessoal com o dinheiro do empreendimento. Olha, quando a gente fala de contador, eu sempre me sinto um pouco amiga e parceira do contador, porque a grande maioria dos empresários vê um contador como inimigo, Camila. Isso não é verdade, gente. O contador ou a contadora é o seu melhor amigo, o seu parceiro mais próximo. Porque ele te ajuda a organizar uma série de obrigações fiscais e legais que você precisa. E que eu vou ser bem sincera, é chato mesmo. Isso é um trabalho do contador, então ele é seu parceiro. O que não dá para fazer, Camila, quer você empreenda em casa ou quer esteja numa loja, né, numa fábrica, é deixar tudo na mão do contador e largar para lá. Não. Como eu falei, ele é seu parceiro. Parceria é o quê? Andar lado a lado. Então, você deixa isso por conta dele, mas sempre tem que ir lá, dar uma olhadinha, ver se está tudo certinho, se está faltando alguma coisa, o que você precisa fazer para ajudar o trabalho do contador, o que ele pode fazer para ajudar o seu trabalho, né? É um olhando o outro. Exatamente, é um cuidando do outro, eu diria, né? Essa palavra cuidado me chama muita atenção nessa parceria, porque realmente é um cuidando do outro, tá? O contador precisa de você para sobreviver, porque ele trabalha para a empresa. Ele precisa ter você, que é empresário, ao lado dele, porque o contador ele não consegue fazer nada sozinho. Ele precisa das informações que estão dentro da sua empresa. E se você não passa, o contador não vai conseguir fazer um bom trabalho, tá? Agora, precisar de um contador trabalhando em casa não depende se você trabalha em casa ou não. Depende do tipo de empresa que você formaliza. Então, a gente tem só uma figura jurídica, que é o MEI, microempreendedor ou microempreendedora individual, que está dispensado de contabilidade formal, por causa da legislação ter transformado essa figura numa figura bem simples e bem adaptada até para a maioria dos tipos de negócios que são permitidos em casa. É a única figura jurídica, né, a única forma jurídica que você consegue ter um CNPJ e não precisar de contabilidade fiscal. Atente-se que eu não falei que ele não precisa de um contador. Eu falei que a lei desobriga ele de apresentar livros e registros fiscais, ou seja, burocracia. Mas não quer dizer que ele não tenha que ter um contador em alguns casos. Sabe por quê? Às vezes eu vou ter um empregado, porque o MEI pode ter um empregado. Então aí eu vou precisar de um contador, porque, vamos ser bem sinceros, Camila, obrigação trabalhista é difícil de você saber o que fazer e como fazer. Então você pode procurar o auxílio de um contador. Em alguns casos em que você tem que comprar de fora do estado, você precisa pagar o imposto a mais, também vai ser necessário um contador para te dar um apoio. Então o contador, como eu disse, ele é seu parceiro. As outras formas jurídicas, com exceção do MEI, todas elas precisam ter um contador para fazer essa contabilidade fiscal e tributária. Então, o contador ele organiza essas documentações da empresa e presta as informações necessárias para o governo. Por isso, esse é um papel tão necessário. E quando a gente fala de saber diferenciar o dinheiro pessoal do dinheiro empresarial, atenção, quem faz isso não é o contador.
Quem faz isso é você, com seus controles, sabendo separar o que você está gastando e recebendo, que é pessoal, e o que você está gastando e recebendo, que é da empresa. Isso é um controle gerencial e não um controle tributário. Que responsa, hein, pro empresário? Exatamente, é uma responsabilidade muito grande. Na maioria dos negócios em casa, não há necessariamente a presença física, né, do cliente. Nesse caso, quais estratégias, Laurana, de vendas que podem ser adotadas para atrair a clientela? Olha, aí depende muito do tipo de negócio, né? Se a gente está falando de comércio e indústria, onde a venda, digamos, ela é mais por produto e não por entrega de um serviço, né? Você tem hoje as redes sociais como um grande aliado para te manter mais próximo desse cliente. E aí, olha que dica bacana. Hoje em dia, com todo esse momento, né, de isolamento que a gente passou, as empresas começaram a fazer algo muito interessante para de verdade se aproximarem do cliente. Como eu não quero vender o produto, você postar uma foto do seu produto não necessariamente garante que ele vai ser comprado por alguém. As empresas começaram a postar nos seus stories, né, nas suas páginas, como elas fazem esse produto. Então, elas começaram a mostrar os bastidores. Como que eu faço esse produto? Que cuidado que eu estou tendo? Como que eu estou limpando? Como que eu estou criando esse produto? Como que a minha equipe de trabalho está envolvida nesse projeto? Ou seja, esse por trás agrega valor ao produto em si. Então, em vez de eu ver um bombom, eu estou vendo todo o processo que a empresa passou para chegar até aquele produto final que é o bombom. O bombom, ele se torna até uma imagem secundária. A imagem primária é o cuidado que a empresa tem para te entregar esse bombom com qualidade lá na sua casa. Então, mostrar os bastidores, mostrar a responsabilidade que você tem com o negócio, sim, aproxima o seu cliente de você. Agora, quando a gente está falando das prestações de serviço, você pode estar executando esse serviço na sua casa ou na casa do seu cliente. Então, às vezes essa proximidade física não existe, Camila, não porque eu não esteja no lugar onde meu cliente está, mas porque às vezes eu estou lá prestando serviço e o meu cliente não está lá. Então, requer responsabilidade, requer cuidado com o espaço que é do cliente, não é seu. Que é um exemplo clássico disso que eu vou te falar. Pedreiro, pintor. A maioria de nós já teve alguma experiência com esses profissionais. E aí, por que os pedreiros e os pintores às vezes não são chamados novamente para um serviço? Porque às vezes não entregam um serviço de qualidade. Ou o pior, às vezes ele está lá dentro da empresa quando a pessoa que o contratou não está lá e ele não tem alguns cuidados básicos. Por exemplo, não deixar o ambiente sujo, não deixar equipamento espalhado. Às vezes tem criança lá e você deixa coisa no chão. Então, assim, perceba que você criar proximidade com o seu cliente não quer dizer que ele tem que estar do seu lado, mas ele tem que ver no resultado do seu trabalho o seu cuidado com ele. E falando sobre franquia, Laurana, o mercado de franquias também se voltando para essas pessoas que trabalham em casa, né, como serviços de seguros, alimentação, beleza e educação. Pensando no know-how desse tipo de negócio, pode ser uma oportunidade mais segura? Sim, pode ser uma oportunidade mais segura, porque o que é uma franquia? É quando você decide abrir um negócio que alguém já testou, já validou, já sabe que vai dar certo. Então, com certeza, ela pode te trazer uma segurança maior, porque quando você vai abrir uma franquia, digamos assim, você já tem um plano de negócio pronto, um estudo de mercado pronto, que é um trabalho que todo empreendedor deveria fazer. Então, isso já vem pronto para você. As microfranquias são um modelo de negócio que você pode trazer para essa realidade de empreender em casa. São aqueles tipos de negócio que requerem um investimento menor, estou falando de investimento financeiro, e também de investimento físico menor. Por quê? Se você for falar de grandes franquias, geralmente o investimento é muito grande e você precisa de uma estrutura física para colocá-la em prática. E aí já sai dessa realidade de casa, tá? Agora, em relação a isso, a gente precisa entender que, por mais que essa franquia venha pré-pronta, pré-preparada, né? A gente precisa e necessita investir em estudo dessa franquia, estudo desses clientes, para saber se vai dar certo ou não. Nenhum investimento é 100% seguro. Todo investimento tem risco. Mas concordo que um modelo de microfranquia traz uma segurança um pouco maior. E qual que é o termômetro, né? Como que eu posso avaliar a viabilidade desses negócios? Ou seja, como que eu faço para saber se está valendo mesmo a pena empreender em casa? Olha, então a gente está falando que a gente precisa estudar o que a gente quer fazer, para quem a gente vai fazer
e quais são os recursos que eu preciso investir para isso dar certo e o quanto eu espero de ter de retorno desse investimento. Trocando em miúdos, eu estou falando com você que você precisa desenhar, literalmente desenhar num pedaço de papel esses princípios. E aí a gente tem um modelo de negócio, por exemplo, que te ajuda a fazer esse desenho. Então vamos pensar assim, o que eu quero fazer? Saindo um pouco da realidade da maioria dos pequenos negócios que a gente conversa, vamos falar aí de quem está nesse ramo tecnológico. Vai abrir uma startup ou vai fazer programação em casa, que é uma realidade dos jovens. Então vamos falar aí para os jovens. Eles já têm isso muito bem desenvolvido e a gente precisa aprender isso com eles. Eles sabem que eles vão correr risco, mas eles colocam minimamente o que precisam num papel, avaliam ali rapidinho se aquilo ali vai dar certo ou não, vai para o mercado, testa, volta e fala assim, o que deu certo, o que não deu certo. Desapega do que não deu certo, ou muda, né? E aquilo que deu certo ele começa a investir. É assim que a gente sabe se esse negócio vai ter uma viabilidade econômica, financeira, né, para o negócio real e como que a gente leva isso adiante. Laurana Viana, analista do Sebrae Minas. Que pena, viu, que o nosso bate-papo chegou ao fim, gente. Mas o bom é que tudo que você falou aqui pra gente fica gravado, né? Nas principais plataformas de áudio. Obrigada por tudo, por todas as dicas, viu? Você é sempre muito bem-vinda, Laurana. Eu que agradeço, Camila. Foi um prazer vir aqui falar com vocês novamente. Espero ser convidada outras vezes e falar para quem está nos ouvindo que quer empreender em casa ou na rua, não interessa. Procura o Sebrae, a gente tem uma série de materiais, consultorias, um atendimento de qualidade para te orientar quais são os caminhos que você tem e qual pode ser a sua melhor escolha. Chegamos ao fim desse bate-papo que mostrou as vantagens e os cuidados para quem pensa em empreender em casa. Ouvimos aqui várias orientações, conselhos importantes para administrar bem o seu negócio e fazer o seu dinheiro, render. Aliás, se quer fazer um bom planejamento da sua empresa, procure o Sebrae Minas. No site sebrae.mg você encontra ferramentas, capacitações e conteúdos que você vai precisar para abrir, melhorar ou expandir o seu negócio. Terminando por aqui, mas já deixando o convite para você, hein? Nosso próximo episódio é sobre transformação digital para pequenos negócios. Esse é um assunto que ninguém pode ficar de fora, não é mesmo? Eu, Camila Campos, já estou te esperando. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?